A Secretaria de Estado da Educação publicou hoje um protocolo de retomada das aulas presenciais para adultos. Quem tem para a gente as informações ao vivo é o repórter Neto Mota. A gente voltando a falar de Covid-19. Neto, tem uma série de exigências, na verdade, para que alguém possa oferecer uma aula, um curso, algo presencial, não é? Exatamente, Moura. Algumas dessas exigências são bem conhecidas, como, por exemplo, a disponibilização do tapete sanitizante, álcool em gel, aferição de temperatura e tem também outras específicas. Na semana passada, a gente comentou aqui ao vivo também no Cidade Alerta que as instituições aguardavam essas normas e até que, enfim, que elas saíram. Eu estou aqui ao lado do doutor Fernando Maia, que é infectologista, vai falar com a gente ao vivo agora. Esses protocolos, doutor, asseguram uma volta, digamos assim, tranquila, né? Boa noite. Boa noite. Sim, nós estamos numa fase em que houve uma diminuição importante do número de casos, então já dá para a gente começar a voltar algumas atividades, entre elas as aulas para adultos, desde que respeitadas todas essas medidas que você estava comentando agora, do distanciamento, do uso de máscara, do tapete sanitizante, da lavagem das mãos, que é para a gente tentar fazer com que a vida comece a voltar ao normal. Para as crianças ainda é um pouquinho complicado, mas para os adultos dá para a gente começar a pensar nisso, sim. Então, no caso da educação infantil, outras medidas podem ser implementadas e esse não seria um padrão que seria levado para as crianças também? Não, porque as crianças têm mais dificuldade de respeitar o distanciamento social, de respeitar o uso de máscara, de respeitar a lavagem das mãos, então é mais complicado. Então, nesse momento, eu creio que a educação infantil não deve retornar. Eu acredito que a educação infantil não deve voltar este ano, acho que provavelmente só em 2021. Mas talvez para os adultos e para os adolescentes, já com idade maiorzinha, que já conseguem aderir um pouco melhor a esses protocolos, eu acredito que já dá para começar a voltar aos poucos esse retorno às aulas. O protocolo que foi adotado aqui é um padrão no Brasil? O que é que o senhor tem visto em relação à volta das aulas e cursos? O que os infectologistas têm discutido? Assim, esse padrão que foi feito aqui é seguindo o modelo que já foi adotado em outros lugares do país e do mundo também. Então, outros locais em que as atividades já voltaram com esse protocolo. Alguma outra mudança pequena, mas de uma maneira geral é esse protocolo que as cidades, os países têm seguido. E aí a gente espera que por aqui também dê certo. Já houve casos, na Itália, de que houve surto de Covid em escola e tiveram que suspender as aulas novamente. Mas assim, até que eu saiba, foi um caso isolado. A maioria dos serviços dos adultos que têm começado a voltar, têm conseguido voltar com alguma tranquilidade. O Edson Moura tem uma pergunta lá no estúdio. Edson? Pois dá boa noite ao professor, né, o doutor Fernando Maia também conosco aqui, com o seu conhecimento. Eu queria, Neto, que você perguntasse a ele justamente sobre a circulação do ar. Entre as exigências no decreto para as aulas, há uma preferência para que as salas sejam abertas, quer dizer, não use o ar-condicionado, de certa forma, a preferência é usar, né? Não há uma proibição. Mas é importante ter essa circulação de ar, ele como infectologista pode falar sobre isso. Tem um ponto que é bem polêmico dentro das novas exigências, que é a circulação do ar. É preferível o ar de janela, desligar o ar-condicionado. O que é que o senhor tem a dizer sobre? Realmente é importante desligar o ar-condicionado? Sim, é importante. É muito importante abrir as janelas e deixar o ar circular. Quanto mais circulação de ar, melhor. Logo no início da pandemia, os primeiros casos que aconteceram na China, e também na Itália, que foi onde ela entrou primeiro com muita força, mostrou-se exatamente que os primeiros casos aconteceram exatamente em locais fechados com ar-condicionado. Então ocorre muita facilidade de transmissão nesse ambiente. É por isso que a recomendação é que as aulas voltem com janela aberta e circulação de ar, porta aberta. No momento não é interessante utilizar ar-condicionado para melhorar a circulação de ar e minimizar o risco de transmissão. Doutor, reforça para a gente, por gentileza, os cuidados que nós devemos tomar em relação às aglomerações e os outros pontos importantes. Pronto, mais importante. Primeiro, estamos em fase não de isolamento, mas estamos em fase de distanciamento social. Então é muito importante manter o distanciamento pelo menos 1,5 metro de distância entre as pessoas para evitar aglomeração. Isso em qualquer circunstância.
na aula, no supermercado, no banco, no comício eleitoral. A gente estamos em fase de eleição também, você tem visto muita aglomeração nessa fase, não pode ter aglomeração de jeito nenhum, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Lavagem das mãos, água, sabão ou álcool em gel, é muito importante. E use máscara. Se todo mundo usar máscara direitinho, a transmissão se reduz muito. Então, lavagem das mãos, distanciamento e use máscara. Doutor, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo no Cidade Alerta. Pois é, Edson Moura, além desses pontos, o novo protocolo da SEDUC também traz pontos específicos que já estão disponíveis com detalhes no tnh1.com.br. Eu volto com você.